Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Major Aviador Roberto da Silveira Gomes, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais, PPGAL, mestrando em Ciências, Tecnologias Espaciais na área de Gestão de Informação. Eu vim hoje apresentar a nossa proposta de modelo para avaliação de capacidade no contexto do PBC. Aproveito a oportunidade para agradecer a minha orientadora, a doutora Carmen, e a minha co-orientadora, a doutora Mônica, que trabalharam comigo nessa proposta. Então, apresentar nosso trabalho, vamos seguir esse breve roteiro, fazer uma introdução, apresentando um pouco do início ali do contexto do PBC. Vamos apresentar alguns contextos, alguns aspectos básicos, né, fundamentais do PBC e, ao fim, apresentar a nossa metodologia proposta. Bom, então, o dilema. Tratamos do dilema porque, nos últimos 30 anos, nós tivemos um aumento do emprego das Forças Armadas a fins diversos. Aqui é saber missões de paz, ajuda humanitária, contra o terrorismo e etc. Tivemos um aumento de conflitos não convencionais e um aumento da necessidade de forças armadas mais versáteis, até para atender esses novos desafios. Ao passo que tivemos a redução de conflitos convencionais, a capacidade, né, também a redução da capacidade de justificar os gastos com os defesas devido à ausência desse inimigo, né, um inimigo comum, né, convencional, e a necessidade também de reduzir esses gastos de defesa que muitos países enfrentam. Isso gerou uma necessidade fim de criar um novo modelo de planejamento de força, né, que atendesse a toda essa nova demanda. Um marco importantíssimo no processo do PBC foi o atentado ao Trade Center em setembro de 2001, que expôs a fragilidade do planejamento estratégico, né, planejamento de defesa dos Estados Unidos. À época, então, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, em seu relatório quadrennial, determinou que houvesse, então, uma mudança, né, do tipo de planejamento da defesa dos Estados Unidos, que era baseado em ameaças, para um planejamento baseado em capacidades. A partir de então, definiu-se então, os estudos para sair da forma incipiente, buscar realmente os conceitos, os processos, a forma de implementar o PBC. Mas por que mudar? Qual é a diferença de um planejamento para o outro, um tipo de planejamento para o outro? Bom, se analisarmos, por exemplo, o planejamento baseado em recursos, nós vamos ter que ele é focado no orçamento. Ele tem dificuldade, né? A priorização do recurso é complexa. Nós temos também um planejamento baseado em ameaça, que foca nos sistemas do inimigo, então você tem que ter uma força que seja suficiente para contrapor uma ameaça. Temos cenários prospectivos que o foco é na formulação acerca de atores no tempo, trabalha com probabilidade e não gera ameaças concretas, mais uma vez dificultando a justificativa para os gastos de defesa. E temos as hipóteses de emprego, que acaba pegando um pouco dos cenários prospectivos e ameaças, só que ele acaba tratando com inimigos específicos, ele não faz uma análise integrada de cenários, ele não cobre ações de não guerra e ele é um retrato do presente. E aí vem o PBC, que acaba englobando aquilo que pode ter de mais vantajoso em todas essas hipóteses, esse tipo de planejamento. Ele faz uma abordagem integrada de cenários, ele considera a projeção temporal, ele prioriza recursos, então trabalha priorizando recursos, com análise de risco, e ele é um processo rastreável e transparente, ou seja, ele é transparente porque todos participam do processo, todas as forças, o MD, a parte política, então não tem aquela coisa, vou fazer aqui, não, todo mundo está vendo o que está acontecendo, e é registrável, é rastreável. Ele foca lá na capacidade, foca na finalidade e estimula inovações. Então, antes de adquirir um sistema, antes de investir dinheiro comprando equipamento novo, ele busca inovar, buscar uma forma nova de superar aquela dificuldade. Bom, a partir disso, então, a gente pode buscar, então, a gente vai apresentar mais algumas características que são importantes para a gente entender o PBC, o planejamento baseado em capacidade. Então, a gente vai ver a capacidade no contexto do PBC, o que é essa capacidade, como criar uma capacidade e, por fim, o processo do PBC. Adianto que os conceitos que nós utilizamos aqui são os que eu estou utilizando no meu trabalho, mas cada país que aplica o PBC ele tem a sua metodologia, tem seus conceitos acerca de tudo a respeito do PBC. Tá bom? A capacidade está no contexto do PBC. Segundo Talhaferro, capacidade é o meio para completar uma tarefa ou produzir um efeito dentro de um conjunto de padrões de desempenho e condições ambientais específicas. Basicamente, pega os recursos, né, seus meios,
com método, com organização, com doutrina, isso sim gera uma capacidade que vai gerar esse resultado final, que é uma mudança, né? Um efeito final, que é uma mudança na condição, no comportamento. Tá? E como criar uma capacidade, então? Precisamos identificar os componentes dessa capacidade e propor um plano para integrá-los, com a estrutura da força. E temos que ver a capacidade em função dos componentes. Ah, o que são esses componentes? É aquilo que junto forma a capacidade. E mais uma vez, cada país que emprega o PBC, ele cria sua lista de componentes, aquilo que forma a capacidade. Eu estou apresentando aqui o que tem sido aplicado no Brasil, adaptado do Talha-Ferro. Então, temos como capacidade doutrina, organização, pessoal, educação, material, adestramento, infraestrutura. E cada um ali especificando o que cada um significa. Tá? E a gente vê a capacidade em função desses componentes, o melhor ajuste desses componentes para maximizar essa capacidade. Esse T subscrito, ele mostra que uma capacidade é a dinâmica. Né? Um exemplo, um radar de defesa aérea que está operando hoje e tem previsão de parar de operar daqui a 6 anos. Então, eu tenho uma capacidade, eu tenho esse componente hoje, mas daqui a 6 anos não tem. Isso impacta a capacidade de alguma forma. Tá bom? Sabendo disso, agora a gente pode então partir para o processo do PBC. Para o Comando da Aeronáutica, de acordo com a DCA 1128, o PBC é uma metodologia que, ao considerar as restrições orçamentárias, interpreta e aplica as orientações políticas frente aos cenários de emprego do poder militar para que se obtenha uma estrutura de defesa a melhor capacidade e necessidades do país. Vendo no gráfico, então, a estrutura do processo do PBC. O que nós temos? É um diagrama, né, de chaves, onde cada bloco ali, o rótulo de cada bloco representa aquilo que é produzir, o produto, né, daquela etapa. Então ele começa lá em cima, com as orientações governamentais que apontam os efeitos desejados. É feita a priorização desses efeitos, desses objetivos, analisando riscos. É analisar, então, é construído os cenários e considerando aquele ambiente futuro de defesa. A próxima etapa, então, são selecionadas as capacidades de uma lista, as capacidades que estão dentro daquele cenário e as metas para poder atingir os objetivos naquele cenário, considerando também um conceito operacional de emprego. A próxima fase é a fase de avaliação das capacidades. Então, nessa fase, são consideradas as capacidades que cada força tem e as capacidades que estão planejadas em adquirir. São identificados gaps ou excesso de capacidade. E como é que isso é feito? Com o uso do DOPEMAI. Assim como o DOPEMAI é doutrina, organização, pessoal, equipamento, material, educação, material, adestramento e infraestrutura, eles são componentes para criar, nós vamos utilizar essa também como base para avaliar uma capacidade. E por fim, as soluções que são escolhidas, né, elas dão origem então ao plano de desenvolvimento de capacidades. É feito então o balanço de investimento considerando as prioridades de defesa e as restrições orçamentárias. Tá bom? A avaliação parece uma coisa, mas é bem complicada, é complexa, ela necessita muito de participação de vários agentes especialistas, tá? E tem algumas formas de fazer, né? E é aqui que está o escopo do nosso trabalho. Como fazer isso? A nossa proposta, para complementar a nossa proposta, a gente também encontrou aqui o trabalho, né, a proposta do PBC do Talha-Ferro, né, de Talha-Ferro, que propõe, né, dentro da sua estrutura do PBC, de 3 fases, né, com as suas entradas. Então, dentro da fase, por exemplo, da avaliação, que é a fase 2, ele propõe a declaração das capacidades em uma lista de capacidades e para cada capacidade mapeada você alocar um elemento de força. Um elemento de força pode ser considerado uma unidade militar, um batalhão, um esquadrão, um navio, etc. Porque ele considera que o elemento de força ele engloba uma capacidade. Vou dar um exemplo. Um esquadrão de patrulha ele executa missões de reconhecimento, de
busca, de patrulha marítima, de antissubmarino. Então, ele engloba várias capacidades. E por ele estar organizado, é mais fácil de você avaliar a capacidade avaliando um elemento de força. Então, com base nessas informações até agora, a gente tem condições de propor um modelo para avaliar a capacidade, né? Esse modelo ele é fundamentado no Velo Fox Think e na metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista, MCDA-C. O MCDA, então, proposto por Ensslin, Dutra e Ensslin, ele é uma estrutura baseada em três fases, a fase de estruturação, avaliação e fase de recomendações, onde é feita toda a estruturação do problema com abordagem soft. Para quê? Para identificar, né? Então, ele usa aqui mapas mentais, mapas cognitivos, para identificar aqui, ao final, os critérios que ele vai utilizar para avaliar uma situação, uma decisão. Um exemplo aqui é a escolha de empresas terceirizadas. Então, o que é importante é avaliar nas empresas terceirizadas. Então, ele vai construir junto com os atores, com decisores, aquilo que acha interessante, importante realmente para ser avaliado. A partir daí, identificados esses pontos, né, os critérios de avaliação são construídos dos seus descritores, e aí passamos para a parte de avaliação, onde são construídas as funções de valor e identificação das compensações, a taxa de compensação. São feitas, então, transformações nessas funções de valor. A partir daí, então, é feita a identificação do perfil, ou seja, é identificado o nível que cada alternativa, né, ela atinge para cada critério, e assim vai julgando até que tenha uma visão global de avaliação daquela alternativa, que no caso que a gente está dando um exemplo aqui é uma companhia prestadora de serviço. Tá bom? A nossa proposta, ela aproveita então a estrutura do MCDA nas três fases, com algumas observações que nós fazemos uma contextualização. Aqui a gente aplica então algumas coisas relacionadas ao PBC para a gente poder situar o processo do PBC. Utilizamos o VFT, então, para construir uma rede de objetivos, para definir critérios e construir os descritores. Por que o VFT? O VFT ele é o Velo Fox Thinking, né, proposto por Kinney. Ele foca em valores. De acordo com ele, tudo na vida da gente deve ser focado em valores. Antes de alternativa, nós temos que focar em valores. Quando a gente foca no valor, a gente vai ter condições de ter melhores oportunidades de tomar decisão e criar melhores alternativas para solucionar o nosso problema. Tá bom? Ele cria, né, importante, interessante do VFT, que ele cria uma rede, uma linha, ele linka um objetivo estratégico até uma alternativa lá na ponta. Entendeu? A partir daí, então, a gente identifica esses critérios e faz as mesmas coisas, encontra aqui cada critério, constrói funções, a gente transforma essas funções, analisa a consistência e analisa os resultados finais. E no final a gente propõe formular, né? A gente propõe soluções, é que nem o PBC. No final a gente propõe ajustes, né? Mudanças, né? No ajuste dessas componentes da capacidade, a fim de maximizar o desempenho dessa capacidade. E um resultado final, a gente tem ali, por exemplo, aí vai ter uma condições de construir uma matriz, né? de capacidade, por exemplo, aqui, como tem aqui nesse exemplo proposto por Taylor, uma capacidade avaliada para cada cenário ao longo do tempo. Todo o processo é iterativo, participam os atores, os decisores e facilitadores, e acaba a gente tendo então uma forma, né, de apresentar, de avaliar, né, o desempenho de uma capacidade e apresentar isso de uma forma mais palatável para o decisor. Bom, senhores, é isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a participação de todos, e está aqui o meu contato para quem quiser entrar em contato comigo, sugestões e aplicações, tá bom? Muito obrigado, tenham todos um ótimo simpósio.